7h58 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, e hoje conversando com o jornalista José Trajano, aqui na Folha FM, e também com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. A gente começa essa semana aí com o pé direito. O Aloysio, voltamos, e nesse bloco agora é política. A pauta aqui pré-determinada para dar uma direção o quadro político do Rio de Janeiro de Witzel, e também no Brasil de Bolsonaro, na avaliação aí do jornalista José Trajano. Aloysio. O Brasil de Bolsonaro, Trajano já adiantou um pouco. Quadro aqui que parece aquele O Grito do Manche, né? Do sueco lá, o expressionista sueco. Quadro famoso. Mas Trajano, você está aí atrás com a placa da Marielle Franco, né? Vereadora carioca, que até agora não sabemos quem matou, mas não sabemos os mandantes até o momento, né? Temos aí, supostamente, deputado estadual Domingos Brazão, que se fala que poderia estar envolvido, falou até da família do presidente, enfim. Mas não sabemos, de fato, não sabemos. Temos 2 mandantes presos. E a sua bandeira, essa coisa de nossa bandeira nunca será vermelha, sua bandeira de fato é vermelha porque você é torcedor do América, né? Pelo menos no futebol. Tem aqui várias manifestações de ouvintes e telespectadores pelo streaming. Leandro de Souza, Trajano, esse aí é fera. Só não pode misturar as coisas, Trajano. Sabemos que você é petista, kkkk. Como é que você se coloca nesse espectro político aí e como é que você vê, como o Cláudio já abordou aí, o governo Bolsonaro você já falou, e também o governo Wilson Witzel aqui no Rio de Janeiro? Vamos por partes, como diria o esquartejador. Eu acho curioso as pessoas falarem que eu sou petista. Não, eu sou homem de esquerda, é diferente. Vou dar um grande exemplo. Ontem, aqui em São Paulo, houve a convenção do PSOL. E ganhei Boulos e Erundina. Sou muito amigo do Boulos, gosto muito da Erundina. Logo ao saber o resultado da convenção, eu já coloquei uma foto do Boulos abraçando a Erundina, dizendo: é com essa que eu vou. Quer dizer, não tem nada a ver com o PT, pelo contrário. A candidatura do Gilmar Tato é uma brincadeira, não existe. Então, eu sou um homem de esquerda. Eu sempre fui brisolista, na verdade. Durante anos e anos da minha vida, eu segui Brizola e Darcy Ribeiro. Não esse PDT que de muitos anos para cá se desmilinguiu e virou uma farofa. Não, eu sou da raiz do PDT, que foi um partido criado porque o governo, então, pegou e deu a Ivete Vargas a legenda do PTB, que era um partido tradicional, partido trabalhista, e o Brizola, uma cena famosa, ele rasga, né, o papel e estava escrito PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e coloca um outro papel à vista, que era o Partido Democrático Trabalhista, partido que eu apoiei durante muito tempo. Aliás, eu fui a Campos uma vez, a primeira vez que eu fui a Campos, eu acho, uma das primeiras vezes, foi num comício do Darcy Ribeiro, meu mestre, meu professor, de quem eu fui braço direito, e me orgulho muito de ter feito a campanha de um homem de um brasileiro tão ilustre e inteligente como Darcy Ribeiro. Então tem que acabar, primeiro, essa mania de dizer que todo mundo que pensa, que tem um tipo de pensamento mais à esquerda, que é comunista ou é petista. Nem sou comunista, nem sou petista, só para deixar bem claro. O Rio de Janeiro, esse governador do Rio de Janeiro, assim como, de certa forma, o Capitão Corona, as coisas caíram, no caso do vídeo é mais gritante ainda. As coisas caíram no colo deles, né? Quer dizer, o desgaste do próprio PT, no termos da esfera federal, a desilusão com os tucanos, uma série de ingredientes que a gente já falou muito na época da eleição. Não, deram chance e oportunidade a um político de quinta categoria, que tinha 20 e tantos anos, quase 30 anos de mandato no Congresso, sem apresentar sequer um projeto, que era um sujeito do baixo clero, que dizia essas barbaridades que ele diz hoje, repetindo o que ele dizia, não é choque para ninguém ele defender a tortura, ser contra índio, negro, etc, etc.
Mas no caso do Witzel, foi mais gritante ainda. Porque, bem ou mal, o Bolsonaro se elegia todo ano, né, toda vez que havia eleição, durante anos e anos, 20 e tantos anos no Congresso. Agora, o Witzel era ninguém. Ninguém sabia que era o Witzel. Era um juizinho. Mesmo pouco tempo antes da eleição, ele estava em quinto lugar, quarto lugar nas pesquisas, por falta de opção. Ele virou governador, ninguém sabe como. Todos aqueles acontecimentos políticos que brotam assim. Eu me lembro que até dias antes do final das eleições, como houve um terremoto, um furacão Bolsonaro, que elegeu até poste, pedra, tudo, como se fosse eu imagino assim, Mariana, por exemplo, sabe como é que é? Foi levando tudo de roldão, elegeu figuras como aquele Sérgio Negão, aquele deputado, o que ele fazia? Nada, ele ficava ao lado do candidato a presidente fazendo papel de poste, para dizer que o presidente não tinha preconceito contra negros. O Witzel é esse caso, ele foi eleito, nem ele sabe como. Ninguém conhecia, eu voto no Rio de Janeiro, apesar de morar em São Paulo há muitos anos. E eu perguntava aos meus amigos do Rio, quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar, nunca vi isso em lugar nenhum, nunca vi uma declaração. Ele foi nos últimos dias comendo e ganhou. Graças ao terremoto, ao furacão, essa avalanche do Bolsonaro no final na reta final da eleição. Agora, se mostrou terrivelmente incompetente. O Rio de Janeiro já tinha eleito o Crivella, que é outro incompetente. O Rio de Janeiro tem tido o azar, o desprazer de ter governos que só levaram o estado do Rio de Janeiro mais profundo no poço. E a gente só tem, eu aqui de longe, eu sou, vamos dizer assim, um exilado, né? Quando vejo notícias da minha terra, vejo com muito sofrimento. É claro que né? Eu não sofro as consequências de mais administrações. Então, como eu vou ao Rio de turista, vamos dizer assim, eu vou para comer num lugar legal, tomar um chopp com os amigos, para ver as praias. Eu sou turista. Agora, quem vive no Rio de Janeiro, enfrentando a violência absurda, principalmente das comunidades mais pobres, uma violência incentivada por vou chamar de genocida, Witzel, sabe? Quem mora no subúrbio, nas comunidades mais pobres, nas favelas, tem sofrido muito, e o Rio está ruim em tudo. É no transporte, é na segurança pública, é na saúde. Como o governo não tem ministro da saúde, e o Estado do Rio de Janeiro tem um secretário da saúde atrás do outro, acusados de corrupção, de falta de caráter, envolvido em negócios escusos e tal. Então eu vejo com um olhar muito triste a situação do nosso querido Estado, do Rio de Janeiro, e não sei o que vai acontecer daqui para frente, não sei. Eu não vejo muito não, Luiz. Por isso que eu te falei no início da nossa conversa, que eu só sei um pouco de esperança no nosso futuro imediato, politicamente, não só pós-pandemia, ainda tem a pandemia, que é um estorvo, uma coisa muito séria, que vai colocar nos ombros de qualquer governo que seja eleito, né, uma situação econômica brutal. Quem foi eleito aí em Campos, vamos particularizar em Campos, nós estamos falando para Campos, vai sofrer as consequências terríveis da economia para botar essa cidade de pé, ou tocar o bonde da cidade, vai sofrer muito. Eu estou citando um exemplo de Campos, que nós estamos falando para Campos, mas isso acontece em qualquer lugar, vai ser lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, qualquer lugar. Vai ser muito difícil para os governantes tocarem o barco, principalmente em termos econômicos, da pós-pandemia. Além da eleição, inclusive, vai ser uma eleição completamente diferente, né? Sem campanha, já foi adiada. Esse lado político, que já vem estranho desde o impeachment, que foi um golpe que desfecharam no país, vai desembocar. Na época da Dilma, né? A gente olha assim, com sã consciência, por mais que a Dilma fazia um mau governo. Eu, apesar de ter apoiado a Dilma, o primeiro governo dela foi razoável, bom, mais ou menos razoável, o segundo vinha muito mal. Abriu o ministério para pessoas que não tinha que abrir, a economia também não andava muito bem, mas ter tirado ela do poder do jeito que tiraram,
É uma vergonha. Aqueles deputados quando anunciavam o voto pelo impeachment, o capitão Corona deu voto homenageando o brilhante Ustra, exaltando a tortura. Ele devia ter saído do Congresso algemado, que o presidente da República. O brilhante Ustra foi um dos torturadores mais cruéis da história do país. Sabe? Aliás, eu quero só fazer um registro aqui, quando a gente fala do brilhante Ustra. Se não me engano, foi até agora, anteontem, eu tenho que verificar, senão eu vou falar do meu programa, que no meu programa na TVT, na Rádio Brasil Atual, que eu faço aqui de casa, agora sozinho, cada um na sua casa, agora eu ligo a câmera, ligo o computador, que me faz de contato com quem põe no ar e tal, com a emissora. Se não me engano, é aniversário, não sei quantos anos estaria completando. Quando a gente fala em brilhante Ustra, eu tenho que botar o contraponto, né? O grande Sérgio Macaco, que é um homem que impediu que o gasômetro ali perto da rodoviária fosse explodido, né? Ele se negou a cumprir ordens do pessoal da aeronáutica, Bonier, que queria atribuir depois essa explosão à esquerda, aos movimentos de esquerda. Então, na hora que a gente fala do brilhante Ustra, tem que sempre mostrar o contraponto. Viva Sérgio Macaco. O grupo Paraçá, que inclusive matou o Anjo, né? Um anjo. Torturou barbaramente. É bom te lembrar essas coisas mesmo, porque tem hora que algumas pessoas se esquecem, né? Agora, Trajano, eu sei que você está muito tempo em São Paulo, mas eu queria, só para fechar essa coisa do Rio, a possibilidade de impeachment do governador, porque a gente entrevistou aqui, na semana retrasada, o presidente da comissão da Alerj, o deputado estadual, originário de Macaé, o Chico Machado, e na sexta-feira, o Cláudio Arnaldo Neto, que reveza comigo aqui na bancada, entrevistaram o Rodrigo Bacelar, que é o relator um pouco aí, Luiz. O Rodrigo Bacelar é o relator da comissão. Rodrigo Bacelar, relator da comissão, o presidente da comissão, Chico Machado, nesse mesmo programa, apontaram um quadro de definição para agosto, setembro. E uma comissão aprovada por 69 votos, pela quase, só não foi unanimidade porque um se absteve, né? Como é que você vê essa possibilidade do impeachment do governador Wilson Witzel? Eu não tenho acompanhado muito pelo fato de estar aqui em São Paulo. Aliás, registro o seguinte: me orgulho muito de ser carioca, ter recebido a medalha Tiradentes por parte da Câmara de Deputados do Rio de Janeiro. Como aqui em São Paulo, ganhei o título de cidadão paulistano. E só não recebi agora a medalha correspondente à medalha Tiradentes aqui de São Paulo, por causa da pandemia, já estava até marcada a cerimônia. Eu acho que vai sair o impeachment, pelo que eu vejo. Não há como não sair, porque tem adesão quase a totalidade dos deputados. É uma vergonha, mais uma vergonha para o Rio de Janeiro, né? Você tem o impeachment de um governador. Mas não vai resolver o problema do Rio de Janeiro, porque o vice-governador é o Zé Ninguém, né? Quer dizer, vai ser um ato político, uma reação a uma má administração, a desmandos de um governador incompetente, mas em termos de soluções, de problema, vai adiar, que não vai resolver nada. É só uma atitude política que vai punir um governador incompetente e corrupto, seja o que for, as acusações dele. Mas a entrada de um vice-governador, aliás, o vice-governador só entrou na chapa, sabia que ia perder. A escolha dele como vice-governador é porque ele ia perder. Quando lançaram a chapa Witzel e esse vice-governador, era para constar. Porque sabia que não tinha a menor condição. Mas a história se tornou diferente. Ele acabou ganhando naquele turbilhão, terremoto do Bolsonaro, e ver como é que é a natureza. Voltando a citar o nosso querido e saudoso Zé Trindade. Esse sujeito que entrou para perder como vice-governador vai se tornar governador do estado do Rio de Janeiro. Quem diria, em condições normais, que esse sujeito, que eu esqueço o nome até, vai virar governador do
estado do Rio de Janeiro. O centro que politicamente não tem histórico nenhum. Trajano, voltando para a questão nacional, você falou da sua origem como pedetista, né? Brisolista, pedetista. Eu estou aí fato aí, goberia e deu a legenda aí do antigo PTB de Getúlio Vargas para Ivete Vargas. Brizola funda o PDT, é verdade, ainda em Portugal, ainda em Lisboa, né? Depois vem com a anistia, vem para o Brasil. Mas hoje o representante do PDT, o maior quadro, o de maior penetração, é o ex-candidato a presidente da República, o ex-governador do Ceará, ex-ministro do governo Lula, o Ciro Gomes. E que todas as pesquisas indicavam que seria o nome que, se fosse segundo turno com o Bolsonaro, mais endureceria, né? E teria condições de ganhar. Enfim, não existe em história. O fato que ele deu uma entrevista, agora, foi ontem, fez uma live com o Guilherme Amado, jornalista conceituado, político da época, onde ele teceu muitas críticas ao governo Bolsonaro, até mais pesadas do que as que você fez aqui. Chama inclusive de bandido, de miliciano, como é Ciro? Ciro né? Teceu críticas pesadas às Forças Armadas, ao Exército, aos generais que estão com o Bolsonaro, né? O Heleno, muito pesadas. Mas também teceu críticas muito pesadas. Como você concorda com a narrativa? Ele reforça a narrativa de golpe, e também critica, fala que o governo Dilma, para ele, foi um desastre econômico, e deu os números que apontam isso, né? Desemprego e tudo, mas também teceu críticas muito pesadas ao PT. Chamou de lulismo bandido, muito pesadas, né? Como é que você... Eu não sei se você viu a live, mas como é que você vê essa postura do Ciro? Bom, primeiro que não é novidade o Ciro falar mal de uma forma super agressiva ao PT, ao Lula, petismo, etc. E outra coisa, discorde você falar ex-candidato a presidente. Mentira, ele é eterno candidato a presidente. É candidato e a quarta vez que será derrotado. Por que será derrotado fragorosamente? Ele é um quadro, é um ser inteligente, preparado, com muita experiência política, já foi governador, já foi prefeito, já foi ministro, economista, só que paga pela língua. Ele, para ser eleito presidente da República, ele teria que unir as esquerdas. E eu discordo em me dizer que ele teria mais chance no segundo turno que o Haddad. Tem que ver o seguinte, o PT, com todos os males e defeitos, ainda é o maior partido do país. Com todos os males e defeitos. Se você somar o número de governadores, de deputados... Para o Rio de Janeiro, o PT é muito ruim, né? Muito fraco, historicamente até. Os estados é muito forte. Então, na hora que o Ciro vem batendo de uma forma contundente, violenta, cheia de veneno, ódio, porque não perdoa o fato de não ter ido para o segundo turno. Olha, primeiro para ir para o segundo turno tinha que ter ido para o segundo turno. Vamos botar falar a verdade aqui em cima de números. Ele não foi para o segundo turno porque não teve competência de ir para o segundo turno. Muito bem. Aí se fosse para o segundo turno, teria mais chance. Eu acho que, por exemplo, ninguém teria mais chance. Foi acontecer com o Bolsonaro. Vamos voltar lá atrás, lá do Collor, Brizola e Lula. Eu, como brisolista, inclusive. Se o Brizola tivesse ido para o segundo turno, teria jantado o Collor nos debates e ganha a eleição. Não acho. Eu acho que ele já estava escrito que era o Collor, que tinha o apoio da mídia, da TV Globo, da Veja, da classe média brasileira, aquela coisa de corrupto, pegou, colou. Do mesmo caso que agora, o ódio à política, a política tradicional, o ódio ao PT, de uma outra série de coisas, daria vitória ao capitão Corona de qualquer maneira. E do mesmo jeito que ele se alimenta de ódio e critica o PT de uma forma violenta, ele também pode ser criticado, que na hora que ele tinha que ser mais... mostrar uma tentativa de união da esquerda, mesmo a contragosto,
mesmo contra muita coisa que ele acreditava, ele se mandou para Paris. Também acho que se ele não tivesse ido para Paris, ficasse apoiando o Haddad, não daria vitória ao Haddad. Estava escrito que a vitória era do Bolsonaro. Mas a atitude dele em Paris durante o segundo turno foi covarde. Então o erro do Ciro é o seguinte: ele tem todas as coisas, ele entende economia, tem experiência administrativa, é um sujeito inteligente, mas com esse tom de discurso que ele vem fazendo há muito tempo, não é agora, nessa live aí com o Guilherme Amado, ele não perde qualquer dia, qualquer entrevista que ele dá, ele vai falar do federal, aproveita e vai tacar pau no Lula no PT. Sem o apoio dos petistas, o Ciro não vai a lugar nenhum. Porque, queira ou não queira, o PT ainda é o maior partido em termos de filiados, de número. O PT não tem candidato a presidente. Eu acho que o Haddad também não se elege. Mas o Ciro, do jeito que tira todo esse ódio em relação ao PT, não vai ter apoio dos petistas. E ele precisaria de união das esquerdas para tentar ser um candidato para enfrentar um cara de direita, talvez até o próprio Bolsonaro do segundo turno. Pelo comportamento dele, pela quarta vez será candidato, com todo o potencial de ser um candidato legal, com formação, com informação, com conteúdo, vai quebrar a cara pela quarta vez. Então, em relação ao Ciro, você não se mantém pedetista, né, pelo que eu estou vendo. Não, primeiro que esse PDT de hoje não é PDT. Para mim, o PDT morreu com Brizola e Darcy. Brizola, Darcy, com Adão Pereira Nunes, que aí é um grande nome da história de Campos, né? Só para ficar mais ligado a Campos. Zé Maurício Linhares. Zé Maurício, do Lisanas Maciel, né? do Abdias do Nascimento, de muita gente importante, capaz, que construiu o PDT. Esse PDT que vem nos últimos anos aí, não, eu nem gosto de ser chamado de ex-pedetista, porque o PDT, eu era brizolista e darcivista. Mas, Trajano, a gente falou muito mais no governo Bolsonaro no primeiro bloco, que era para falar de pandemia, do que desse que era para falar de política. Em rápidas, um resumo, que, assim, a gente sabe da sua opinião, você como um homem de esquerda, logicamente que vai ser crítico ao governo Bolsonaro, mas assim, que você tentasse substanciar mais como jornalista, quais são para você os grandes erros e motivos de crítica? Você já falou em relação à pandemia, em relação à questão indígena, por exemplo, mas à exceção disso, quais você acha que são os principais motivos de crítica do governo federal? A lista é tão grande que a gente poderia ficar o programa mais umas 4, 5 horas, até a hora do almoço. Vamos começar pela educação. Você acha que um governo que se preze relega a educação a esse plano que esse governo faz? Que é o quarto ministro da educação? Você acha que um governo que tem decência colocaria um Weintraub como ministro da educação, que era um provocador, um sujeito que é um conceito absurdamente cretino? Sabe? Primeiro foi um colombiano, nada contra os colombianos, nada homofóbico e tal, mas depois do Weintraub, o jeito que a educação é tratada nesse país, quem já teve Paulo Freire, Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, fica profundamente envergonhado de como a educação é tratada por esse governo. Do jeito que ele olha para as universidades públicas, do jeito... Agora vem o nome da Fundeb, que vai ser votado essa semana no Congresso, que quer adiar, porque sem o dinheiro os municípios não vão poder manter os professores da escola, eles querem... A verba que é destinada aos municípios em 2021, eles querem adiar para 2022. Então, a educação é uma miséria. O meio ambiente é trágico. Nós falamos dos indígenas, nós temos que falar de desmatamento, nós temos que falar das queimadas, né? Quer dizer, o meio ambiente é motivo de gozação e de críticas imensas, e no mundo inteiro. Os países que colocam dinheiro, países que têm dinheiro para tentar ajudar a Amazônia contra o desmatamento, ameaçam tirar esse dinheiro, porque não vê nenhum empenho do governo federal em avançar no combate, apesar que agora o Mourão diz que os militares vão ficar lá, sei lá o quê. Desastre.
Então falamos de educação e meio ambiente. Falar da saúde, que nós falamos do combate à pandemia, do meio nós perdemos 2 ministros da saúde nos últimos tempos durante a pandemia. E não temos ministro da saúde, temos um bando de militares à frente do Ministério da Saúde. Então nós temos três educação, saúde e meio ambiente é uma tragédia. A figura desastrada dessa Damares, uma pessoa reacionária, preconceituosa, que dirige um ministério de direitos da mulher, é muito vasto a amplitude desse ministério, sabe? Nós temos um esporte que não nem ministério mais é secretário. O que foi feito no esporte desse governo? Você ouviu? Alguém sabe o nome do secretário de esporte? As medidas tomadas pela Secretaria de Esporte? E nós temos a cultura. O Bolsonaro é inimigo da cultura, por ser uma besta quadrada. Ele, por exemplo, nós tivemos durante o governo dele grandes ganhos culturais que orgulhariam qualquer governo. O Chico Buarque ganhando o prêmio lá em Portugal, né? Os filmes do Kleber Mendonça Filho sendo exaltados em Cannes. E tivemos tragédias também, com a morte do querido saudoso amigo Aldir Blanc, do Rubem Fonseca. Nada disso foi registrado pelo governo. Tentou, numa jogada de marketing, colocar a desastrada viúva porcina lá, Regina Duarte, dizendo que unia a classe artística e cultural. Mentira, deu com os burros na água. E agora colocou um atorzinho de 5ª categoria, que o grande currículo dele é ter trabalhado em Malhação. A Cinemateca Brasileira está entregue às moscas, não tem mais brigada de incêndio. Ali está toda a história do cinema brasileiro, um arquivo audiovisual muito importante. Então já falei de cultura, falei de educação, falei de saúde e meio ambiente, e vou falar de direitos humanos. Na hora que você fala da violência contra os negros, indígenas, contra os jovens de periferia, você não vê o governo se manifestar e tomar atitudes junto aos governadores. Não, é um presidente que vai para ele. Pô, nós vimos aquela reunião de ministros, aquilo ali é uma vergonha. Aquela filmagem da reunião de ministros é uma vergonha. Ali é o retrato, sabe, com todas as letras, com todas as imagens do que é o governo Bolsonaro. Ou aquele ministro que foi embora, vai um trauma, falando que detestava povos indígenas, outro passando a boiada, o Paulo Guedes. A economia também não vai bem. Não vamos também agora esquecer a economia do Paulo Guedes, que é sempre preservado pela grande mídia, sabe? Que é o sujeito que tá querendo, que queria dizer que a privatização salvaria a nação. Quem foi privatizado salvou a nação? O desemprego continua, está aí. E o governo, com esse auxílio emergencial, está até agradando, de certa forma, a população de renda mais baixa, mais pobre, só que esse auxílio emergencial acaba. Acaba daqui a 2 anos. E depois? O governo tinha que ter medidas sérias, importantes, e despejar dinheiro, que agora tira a Bolsa Família, que é um grande ganho dos governos Lula, tentar mudar o nome de uma forma artificial, embutir outras coisas no meio, não sei o quê. Então, nós temos tudo de errado. E a própria figura. O presidente da República deveria ser um exemplo. Nós vemos aí durante a pandemia, presidentes ou primeiro-ministro em alguns países, indo para a televisão dar aula para criança, lendo, livros infantis. Em Portugal, por exemplo, o presidente de Portugal e o primeiro-ministro se comportando de uma forma digna, conversando com a população, no outro tom, outro tipo de informação. O presidente está sempre em guerra, está sempre em conflito. Ele já tinha dito de cara, quando assumiu, que o negócio era destruir tudo que foi feito. E ele está conseguindo. Nisso ele está obtendo sucesso. Só para a guisa de informação, o vice-governador do Rio de Janeiro, que se o impeachment sair vai assumir, é o Cláudio Castro. É um político realmente sem muita expressão, que veio ali pelo PSC, né, que o Whitson foi candidato. E o primeiro-ministro da Educação foi o Ricardo Vélez, colombiano, né? E vamos fazer um intervalo, vamos falar um pouco sobre futebol, né? São quase 8h30, vamos falar sobre futebol. Vamos lá. Dá para encaixar umazinha aí, Aloysio? Vai lá. Rapidamente, o Trajano. Você. Então tá beleza. Só para fechar esse bloco, você não falou dos filhos do presidente,
Mas a minha pergunta, eu gostaria de ouvir, na verdade, a sua opinião sobre o perfil do eleitorado brasileiro. A gente viveu essa onda aí de internet agora, que não é uma exclusividade brasileira, né, que se espalhou pelo interior do Brasil e pelo mundo afora todo. E teve ondas aí, foram vários momentos, né? Uma delas é para votar naquele Collor de Mello, porque era bonito. Não sei se você recorda desses momentos aí. Depois teve o Lindbergh Faria também, o Lindinho. Enfim, como é que você vê o perfil do eleitorado brasileiro e até que ponto você coloca na conta do eleitor esses governos desastrosos aí? Bom, primeiro quem elege é o eleitor, né? Quando o Pelé dizia que o brasileiro não sabia votar, caiu de pau nele, né? O que me surpreende são esses 30% que se mantém a favor do Capitão Corona. 30, cai para 28, vai para 32, não sei o quê. Isso aí pode representar até um ganho para ele na próxima eleição. Eu tenho medo que ele seja até reeleito. E eu fico me perguntando quem são essas pessoas. Que por mais barbaridade que ele diga, maior desatinos que ele cometa, esse pessoal segue seriamente o Capitão Corona. Aquela época que ele saía abraçado, sem máscara, com a população no auge, né? Nós estamos no auge ainda, mas pouco tempo atrás, se abraçando com as pessoas, botando criança no colo, limpando o nariz, não sei o quê. As pessoas nunca contestaram aquilo. As pessoas continuam. Esse fim de semana voltaram a Brasília, só com menos gente, e cada vez reduz mais, mas pedindo fechamento do Congresso, pedindo fechamento do Supremo. Volta essa lá daí. Esse que no início a gente achava que era meia dúzia, não é. Há um comportamento de gente, esses 30% são muito perigosos. Esse aí pode levar a reeleição, crescer de algum jeito, levar a reeleição do Capitão Corona. Eu não sei que esse tipo de gente... Onde estavam essas pessoas? Saíram todos do armário, de repente, sabe? Pessoas machistas, homofóbicas, reacionárias ao extremo, que concordam com todo o ataque que ele faz à comunidade aos indígenas, aos negros, aos homossexuais, e concordam com tudo, e acham tudo graça. Saem por aí, máscara, achando que o caso do desembargador, né, dando a carteirada porque não queria usar máscara. Então eu vejo com muita tristeza aquele brasileiro do Sérgio Buarque de Holanda, o brasileiro cordial, isso aí, infelizmente, só está na literatura do Sérgio Buarque de Holanda. Só para, antes de terminar, se me permite, o Trajano falou, a pesquisa da Datafolha, o que ela mostra, que deu esses 32%, né, que são aparentemente resilientes, uma análise mais detida da pesquisa mostra que, daqueles 30% originais, ele perdeu 10%. Né, e que esses 10 são repostos pelo pessoal do auxílio da pandemia, pelos R$600. E até uma mudança nesse perfil, né? Uma penetração no Nordeste que ele nunca teve. E tem uma matéria muito boa do César Zucco, cientista político na revista Piauí, que fala exatamente sobre isso. Eu até recomendo aqui para o ouvinte, né? Que fala sobre essa mudança do perfil. Aquele eleitor de classe média alta, classe alta, que elegeu o Bolsonaro, mais localizado no sul, sudeste, centro-oeste, ele está mudando com auxílio emergencial, né? E esses 30% originais dele já teria perdido 1/3 e sendo substituído, meio que por acaso, por coincidência, por esse 10% da classe C-DE do auxílio emergencial. Mas o auxílio emergencial, né, Luiz, termina. Eu li essa matéria. Termina daqui a 2 meses, aí vamos ver o que vai acontecer. Durante esses meses, essas pessoas estão sendo atendidas de alguma forma, né? Apesar que no início, para receber o auxílio emergencial, tem gente que não recebeu até hoje, né? Agora, o que caracterizou o apoio e a vitória, caracterizaram a vitória e o apoio ao Capitão Corona, foi o trabalho em massa e diabólico, o uso das redes sociais, né? Souberam como ninguém trabalhar as redes sociais. O gabinete do ódio espalhado por tentáculos mil
né, com apoio que veio de fora, com mensagem, com os auspícios, vamos dizer assim, do Steve Bannon, de como construir redes sociais, espalhando fake news, né, na campanha, e manter. Agora, você falou dos filhos, Cláudio, eles são um pouco afogados, eles são um pouco mais caladinhos agora. O Flávio, por causa do Queiroz, né, o Carluxo já disse que talvez fosse até embora do Brasil, porque ele é o maior responsável pelas fake news, e o Dudu fica ali, incrivelmente, é o deputado. Mas nós não podemos abrir mão dessa conversa sobre os fake news das redes sociais, alguns até foram presos, essa rede está sendo desmantelada. Enquanto houver uma rede poderosa de fake news, ele pode recuperar esses 10% que perder, ganhar mais 20%, perder sei lá o quê, porque eles trabalham muito bem com o apoio dos evangélicos. Nós temos que lembrar muito bem que nos templos evangélicos, durante a campanha, a piroca gay e etc, foi muito usada pelos pastores. Perfeito. Malafaia, Edir Macedo, né, etc. Inclusive, a gente tem que ir para futebol, porque a eleição do Whitson que você se referiu, tem uma fonte muito segura da política fluminense, que o Whitson travou, tá ouvindo? Imagem. A minha imagem? Para mim, agora voltou. Deixa eu ver. Uma reunião na semana da eleição, o Whitson entrou naquela semana do primeiro turno com um dígito, né? Um dígito. E foi uma reunião, a eleição foi no domingo, foi uma reunião na terça-feira entre 7 pastores pentecostais importantes, fluminenses, que definiram dar o apoio via rede social para Índio da Costa, para o Whitson ganhou essa votação por 5-2. E a partir desse disparo, mais o apoio de Flávio Bolsonaro, que ele deu aquele atropelo, foi uma coisa que eu nunca antes vista na política fluminense, né? Mas, enfim, vamos falar futebol. Vamos fazer intervalo para ir para futebol. Vamos lá, então. Vamos sim. 8h35 em Campos. Você ouve o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos em instantes com o Aloysio Abreu Barbosa e o nosso convidado de hoje, o José Trajano, ao vivo aqui conosco. Continue aqui na Folha FM. A Proteus, moderna